Fala pessoal, tô aqui de volta, aqui depois de um tempinho aí sem estudo de fim de semana, a gente está retomando novamente aí o nosso encontro semanal, sempre nos finais de semana, para passar para vocês aí as expectativas que eu tenho para a semana seguinte, aí as eventuais possibilidades de trade. Então sejam muito bem-vindos de volta. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, por favor, se inscrevam no canal. E se vocês gostarem do vídeo, do conteúdo, deixe um like, isso aí é bastante importante para a gente crescer. Sugiram temas para que a gente possa colocar aqui de vez em quando. E a ideia aqui é retomar esse canal com força total. Bom, essa semana foi uma semana bastante complicada, tá? Pesada aqui. O mau humor prevaleceu nos mercados. A gente teve aqui o acerramento das tensões Estados Unidos e China, preocupações com o crescimento global. O nosso vizinho, a Argentina, também tem uma expectativa do Macri não se reeleger, tá? Podendo voltar ao governo de Cristina Kirchner, sem entrar em alusões políticas, mas isso daqui causa aí um sentimento ruim para o mercado. E não teve jeito, né? A gente absorveu tudo isso e tivemos uma semana bastante complicada, como a gente pode ver aqui no índice Bovespa. Deixa eu mudar aqui a telinha, né? Estou falando aqui sem mudar. Tela errada, vamos lá. Como a gente pode ver aqui no índice Bovespa. Então isso aqui é o que a gente teve nessa semana que passou. A sexta-feira até deu um pequeno alívio, tá? Mas no geral a semana foi ruim, negativa. Se a gente pegar aqui o gráfico semanal, a gente pode notar um candle de força vermelho aqui, reforçando bastante a chance de que a gente forme topo, ou seja, podemos iniciar aí um processo corretivo aí, que pode durar aí alguns dias, mas o suficiente para colocar o nosso índice em tendência de baixa no curto prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária passando por esses principais fundos, a gente percebe que tem um pouco de espaço para a gente fazer pelo menos uma semana igual a essa aí, essa semana que se passou, até chegar nessa LTA. E pegando pelo gráfico diário, como vocês notam, o índice já está em tendência de baixa. Pegando aqui algumas médias, aí, suportes e tudo mais, a gente consegue estimar um objetivo de recuo no curto prazo até a região de 95 mil pontos, que é onde passa aproximadamente essa média móvel de 200 períodos e aquela linha de tendência de alta imaginária se a gente fosse traçar. Então, podemos ter aqui alguma complicação de curto prazo. É possível que tenhamos um repique, uma semana positiva e depois vira desse novamente? Tudo é possível, tá? Por esse último pregão aqui, esse pequeno candle azul, nós podemos tanto iniciar um processo corretivo de repique, quanto continuar o processo de queda, ou seja, as duas possibilidades estão em aberto. Então, se as duas possibilidades estão em aberto, eu procurei passar um pente fino bastante grande nos ativos e eu separei duas possibilidades, pelo menos, para a gente iniciar a semana. Então, uma possibilidade no sentido de compra, caso o mercado respire com Ambev, e uma possibilidade de venda, caso o mercado continue com Transmissão Paulista. Por que comprar eventualmente Ambev? Por que vender eventualmente Transmissão Paulista? Então vamos pegar aqui a configuração de cada uma. Inicialmente, gráfico de Ambev. Bom, Ambev, ela passou por maus bocados aqui nesses últimos pregões. Porém, esses maus bocados levaram ela a atingir uma região importante de suporte, que é essa linha de tendência de alta de médio prazo que vem desde maio. Então, se ela conseguir se segurar nessa região e começar a subir, opa, vai dar uma baita chance da gente conseguir entrar nessa subida. Como tem algumas complicações no meio do caminho, tem essa resistência que eu não tracei e essa outra, eu fui um pouquinho mais cauteloso, tá, para ver se realmente ela embala de fato, e coloquei o meu gatilho acima de 19,21. Mais precisamente, eu estou considerando a compra a partir de 19,25. O alvo da operação, se tudo correr bem, tá? Então seria aqui um objetivo bem curtinho, até essa resistência 20,70. E
caso a coisa dê para trás, a gente tem que ter sempre um plano B. O stop loss aqui estaria em 18,55. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho melhor aqui para vocês. Opa! Vamos lá. Agora sim. Espera aí que não fixou aqui o magnético da ferramenta. Pronto, fixou. Então a gente tem uma região de suporte em 18,58, o stop estaria em 18,55, tá? Abaixo desse suporte e cravado na LTA, caso esse movimento corretivo seja interrompido, porque não temos garantia nenhuma de que isso daqui não vai continuar vindo para baixo, aí essa tendência de alta já era. Mas se ela se segurar nesse ponto e começar a subir, podemos tentar uma compra com ela. Então, essa possibilidade no sentido de compra. A outra, essa daqui é para baixo. Para baixo a gente tem que alugar as ações, já que a gente não pode vender sem ter posse daquela ação. Seria a Transmissão Paulista. Por que vender Transmissão Paulista? Transmissão Paulista já tem sinais claros de reversão de tendência de alta para baixa, pelo menos aqui no curto prazo. Então, ela chegou numa região de suporte importante, o último movimento de alta não teve força para superar essa resistência, portanto, a retomada da tendência de alta falhou, ela formou um topo mais para baixo, e se perder esse suporte, aí não teremos mais tendência de alta, teremos sim o início de uma tendência de baixa, o primeiro zigue-zague para baixo. Então, nessa daqui, a entrada seria a partir de R$ 23,50, objetivo na casa dos R$ 21,00, tá? Que é uma região de suporte, e mais ou menos aqui eu estou fazendo uma extensão dessa média móvel de 200 períodos, pensando aqui no horizonte temporal de alguns dias, poderia coincidir mais ou menos com o encontro a ela, que também funciona como uma região de suporte. Então esses R$ 21,00 é um ponto mais ou menos estratégico. E claro, como tudo precisa de um plano B, eventualmente a coisa pode não corresponder, a gente precisa de um stop para abortar caso a estratégia não corresponda. Então o nosso stop estaria aqui acima de 25,07, mais precisamente 25,10, que eu coloquei. Então são as duas aí que eu separei para esse início de semana. Conforme conforme for esse início de semana, novas possibilidades poderão surgir, tá? Mas de qualquer modo, essas duas já estão separadas. Para quem é cliente rico, eu cadastrei lá no site a Ambev na ferramenta Alvo Programado, tá? Então, o Alvo Programado é uma ferramenta que a gente tem dentro da Rico, bem legal para quem não tem muito tempo de acompanhar o mercado, porque basta você se cadastrar nela, se o gatilho for atingido, automaticamente ele faz tudo, a compra, e conseguindo comprar posteriormente ele joga a venda. Agora, Transmissão Paulista, como depende do aluguel, não dá para colocar lá no alvo programado. Então a Transmissão Paulista está lá no site da Rico também, porém num outro local. Vocês, clientes da Rico, menu análises, depois página estratégias. E aliás, quem ainda não é cliente Rico, fica o convite para que abra uma conta conosco. Estou deixando no link da descrição do vídeo também aí para que vocês possam abrir uma conta conosco. Se vocês estão preocupados com custo, é custo zero, tá? E é legal que vocês tenham essa conta na Rico, porque lá a gente tem diversas salas interativas, tanto sala de aula quanto sala de trade. Eu, por exemplo, eu toco uma sala lá dentro chamada Primeiros Passos na Renda Variável, de segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, tá? Então é bem legal aí para quem está querendo começar a entender o mercado. Legal? Estou de volta aqui. Gostaram do vídeo? Deixem um joinha se ainda não deram, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, e até o próximo final de semana. Muito obrigado, valeu!